Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Éder Almeida, sou professor efetivo no município de Horizonte e hoje eu vim falar para vocês sobre a rotina do professor em sala de aula, tá certo? E assim, como no ano passado eu estava na coordenação e esse ano eu retornei para a sala de aula, então eu vou falar com base na experiência que eu estou tendo, tá certo? Vamos lá, iniciar. É, eu já ouvi comentários já de pessoas próximas e não próximas falando a vida do professor está muito bom depois dessa pandemia, porque é só em casa, é na moleza, e isso e aquilo. Bom, gente, para quem está sentindo na pele, assim, não é nada fácil, né? Porque assim, não é porque nós estamos em casa que nós não estamos fazendo o nosso trabalho, né? Muito pelo contrário. A gente trabalha muito, mas muito mesmo, porque nós temos que preparar a aula, né? Temos que durante as aulas interagir com os alunos, né? Porque assim, não é só pegar uma atividade ou pegar determinado conteúdo e jogar lá no grupo, não, gente. Aquela interação que nós tínhamos em sala de aula com o aluno continua, porém de forma remota, né? Também já ouvi alguns comentários falando acerca dos pais, né? Que os pais assumiram a responsabilidade do professor. E assim, a gente sabe que a parceria entre escola e família sempre foi fundamental para nós termos um bom resultado em relação ao processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, devido a esse momento crítico de pandemia, nessa parceria mais do que nunca, né, é importante nós termos, né, os pais devem sim participar, devem ajudar seus filhos, né, não é só cobrar, é estar ali perto, é sentar com o filho, sabe? E assim, a gente sabe que não é fácil, que os pais trabalham, tem alguns que trabalham, né? Outros têm os afazeres de casa, certo? Não é nada fácil. Mas assim, pelo menos naquele momento de realizar uma atividade que a gente chama de atividade de casa, mas que na verdade é para ser feito depois da aula, né? O pai tem que sentar, porque assim, no momento da orientação que o professor está interagindo com os alunos, e aí se ele tem uma noção por exemplo, no nosso caso, que a gente está usando o WhatsApp, se ele tem uma noção de enviar um áudio, de assistir um vídeo, né, de responder alguma mensagem, então o aluno vai conseguir ter essa interação tranquilamente. Porque assim, ó, eu vou contar como é a rotina. No caso, pela manhã, a gente abre o grupo, no meu caso que estou usando o grupo de WhatsApp, né, lá na escola que eu trabalho. E aí, abre o grupo de manhã, já manda aquela mensagem de bom dia, né, pede para que os alunos já façam registro de frequência, né, e aí diz, quem está ligadinho na aula, já deixa a presença aqui embaixo. E aí a gente aguarda uns minutinhos até que uma grande parte responda. A gente sabe que nem todos participam, né? Tem dia que a frequência é super baixa. Mas aí a gente aguarda uns minutinhos enquanto uns respondem. E aí logo após, né, a gente vê que tem um número bom de alunos participando, e aí também esse tempo não pode extrapolar, porque a aula tem que seguir, né? Como eu estou falando, a rotina que acontecia presencial, ela está acontecendo, porém de forma remota, né? E aí depois nós temos o quê? Depois da presença, e aí nós vamos para um momento de leitura, né? E assim, de início eu estou usando a coleção Paique, Prosa e Poesia, né? E aí assim, eu compartilho uma imagem lá de crianças lendo, até mesmo para incentivar, e onde nessa imagem está escrito Hora da Leitura. E aí a gente começa essa leitura. Aliás, eles leem o livro, né? E aí quando eles concluem, eles dão um ok. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas sobre o conteúdo do livro, né? Sobre a história. E assim, antes de mandar o livro, eu falo o título, o autor,
quem fez as ilustrações, né? A gente fala, e aí depois a gente começa a fazer as perguntas sobre o que está escrito lá no livro, sobre a história, e aí eles vão respondendo e interagindo. Após esse momento, a gente vai para a correção da atividade, aí é que eu peço para eles ficarem com o livro aberto na atividade do dia anterior, né? E já falo a relação de quem me enviou essa atividade. E aí eu mando o vídeo da correção da atividade, né? Normalmente eu uso o slide, né? E uso um programa chamado Ocam, que eu consigo gravar a tela e ele ativa a webcam. Então os alunos assistem o slide, no cantinho da tela tem a minha imagem. E aí eu faço essa correção e mando para eles no grupo. Quando eles concluem, todo mundo dá um ok. E aí a gente vai para aquele momento de predição, né? A predição antes de iniciar o texto ou o conteúdo, que é a predição, né? A gente começa a instigar ao aluno, né, os conhecimentos prévios que ele tem sobre o texto, sobre o conteúdo a ser abordado. E a gente começa a fazer algumas perguntas relacionadas ao que vai ser estudado. Porém, a gente não revela ainda o título do texto, por exemplo, o conteúdo que vai ser estudado, né? E aí, depois dessa predição, é que a gente fica perguntando e eles respondendo, e aí a gente manda o texto, né? Fala a página do livro e manda a imagem também, né? Que é para facilitar. E aí depois a gente pede para que eles façam a leitura, né? E eu gosto também de estar gravando a leitura exemplar, que é para eles terem uma noção, né? Porque o professor precisa dar um exemplo que é para o aluno compreender como que deve fazer uma leitura, obedecendo as vírgulas, pontuação, tudo direitinho, né? Com entonação. E aí, logo após que eu envio esse vídeo, eu peço para eles realizarem essa leitura e assistirem o vídeo, eles me dão um ok. E aí, o que é que a gente faz? Eu costumo dividir o texto em partes. E aí falo, bora, o aluno de tal, por gentileza, grave um áudio realizando a leitura do livro. E aí ele lê, né? E aluno tal vai ler essa parte, o outro aluno lê essa parte. Eles fazem a leitura. Depois disso começa as perguntas sobre o texto, né? Título, autor, gênero textual, né? E quando é algo relacionado ao conteúdo, e aí, é substantivo, vamos lá, gente, sobre substantivo, circule no texto os substantivos, indique se ele é próprio, comum, né? E aí eles vão lá e vão enviando para a gente. Tudo isso, essa interação acontece durante esse processo de orientação, né? Tem alguns que têm dúvida, eu não sei se o substantivo é próprio ou é comum. Pronto, gente, ok, vocês circularam. Agora eu vou enviar um vídeo para vocês informando ou falando sobre o substantivo, né? O que é substantivo próprio, comum, e aí manda o vídeo. Logo após eles assistirem um vídeo que dão um ok, e aí começam as perguntas. E aí, as palavras que vocês circularam, né? Realmente são substantivos? Próprio? É comum? Tudo ok? Né? E aí depois desse momento é que a gente encaminha a atividade de casa, certo? Eu gosto de fazer, eu faço a gravação também explicando a atividade, fazendo a leitura de cada questão, o que a questão está pedindo, porque eles podem surgir alguma dúvida. E aí eu mando esse vídeo de explicação, mando o áudio falando quais são as páginas do livro, né? Quais são as questões, e também envio por escrito, né? Livro tal, eu estava colocando para casa, mas como eles estão em casa, estou colocando para após a aula. E aí, livro de língua portuguesa, páginas, tal, questões, tal, certo? Aí peço para que eles me mandem no individual, que é para eu poder receber e fazer o registro, certo? E aí no outro dia eu vou corrigir. A correção, falei para vocês que eu mando o vídeo, tem dia que eu alterno, né? Tem dia que eu utilizo o livro, né, com as respostas lá. Já outros dias eu utilizo a própria atividade do aluno. Coloco lá no slide e vou fazendo as correções. Beleza?
E aí nós temos um momento de intervalo, que é dado um tempo para ele descansar, para ele comer alguma coisa, certo? Depois do intervalo, e aí a gente inicia com matemática, certo? E aí matemática é praticamente o mesmo sistema de português, porém não tem hora da leitura, né? E aí assim, a gente começa, primeiro eu peço a frequência, porque tem aluno que participa no primeiro horário e não participa no segundo, e vice-versa. Vamos lá, gente, quem tá ligadinho, deixa um ok, eles deixam um ok, faço o registro da presença, rapidez, e aí vamos para aquele mesmo momento de pré-edição, conteúdo, certo? Explorando os conteúdos. E por último, a atividade, né, gente? Então é importante ressaltar que existe sim a interação, né, diária com esses alunos. A minha aula está lá, eu não estou na sala de aula física, mas eu estou na sala de aula do WhatsApp, né? No caso é a plataforma que nós estamos utilizando, né? E assim o aluno precisa participar, precisa interagir, que é para ele compreender, porque durante a orientação de determinado conteúdo, o aluno surgiu alguma dúvida no grupo, ele pergunta e responde, certo? Só que a gente tem casos e casos, né? Tem aluno que não consegue participar, mas aí depois ele olha o grupo e envia atividade. Tem aluno que dá presença e não participa. Tem aluno que não dá presença, mas a gente sabe que ele está lá, porém ele envia atividade. Tem aluno que participa demais, demais, demais. Então isso, gente, acontece. No meu caso, eu estou com o terceiro e quarto ano, acontece manhã e tarde, ok? E aí nós temos o nosso dia de planejamento, né? No meu caso, que é dia de quarta-feira. E assim, para você dar essas aulas, né? Você está ministrando essas aulas, né? Você está repassando essas orientações, tendo essa interação. Você recebe alguma coisa da Secretaria de Educação? Sim, sim. Nós recebemos todo mês as orientações, né? Orientações de planejamento, que a gente vai elaborar o nosso planejamento em cima dessas orientações. Então, gente, a gente tem todo um acompanhamento por parte da secretaria, certo? Eles enviam material, eles enviam sugestão de vídeo, sugestão de cartazes, de imagens para vocês, para a gente no caso, né? Utilizar durante as aulas. Então, com relação ao acompanhamento da secretaria, eu não tenho nada a reclamar. A gente é muito bem acompanhado, sabe? Quando você precisa de qualquer orientação, qualquer informação, entre em contato com as formadoras, que elas de prontidão já ajudam, né? E aí quero concluir já pedindo a compreensão de todos os pais que cobrem dos filhos, que acompanhem os filhos de vocês para que eles possam participar das aulas, né? Já que nós estamos vivendo em um momento diferente, né? Um momento de pandemia, infelizmente, e aí é importante que os pais tenham esse acompanhamento até nós retornarmos presencial, né? Que infelizmente ainda não sabemos, tá? E aí vamos orar a Deus para que essa pandemia passe logo e em breve nós podermos, né, estarmos juntos na unidade e com segurança, claro. Beleza? No mais, valeu.